No programa de hoje nós vamos receber uma das maiores autoridades do direito constitucional do Brasil, professor da Damásio Educacional, a maior escola de cursos jurídicos do país. Nós temos a honra de receber aqui conosco o professor Flávio Martins. Professor Flávio Martins, que honra recebê-lo aqui no Mundo Jurídico. A honra é toda minha, muito obrigado pelo convite, um prazer estar na sua presença. Professor, doutor ou Flávio, como você prefere ser chamado? O doutor me chama daqui a alguns meses, estou terminando o doutorado agora, não concluí, mas pode me chamar de professor, sou professor. Professor Flávio, então. Mas então, professor, o senhor esteve aqui em Dourados para participar da Semana Jurídica da Unigran, correto? Exatamente. Foi bem recepcionado? Sensacional. Desde o momento em que eu cheguei a Dourados, na verdade eu já conhecia, já estive em Dourados dando uma palestra na própria Unigran há 10 anos, exatos 10 anos, né? Então reencontrei algumas pessoas na faculdade que eu já conhecia daquela época, muitos já não estão mais lá, mas então foi muito bom, foi um dia, uma noite também muito especial. Mas antes de nós chegarmos aqui nessa noite especial, eu gostaria de conhecer de você, Flávio, essa origem no direito. Você vem de uma família tradicional da área jurídica, a sua família, o que te levou a estar aí no mundo do direito? Bem, a minha família é uma família muito pobre do interior do estado de São Paulo, né? Eu nasci em Guaratinguetá, interior de São Paulo, onde a minha família toda se criou, né? E uma família muito pobre. A minha geração, a geração dos meus primos e irmãos, é uma geração pobre. A geração dos meus pais e dos meus avós era mais pobre ainda. E aí, de fato, na nossa família, que era uma família muito pobre e trabalhadora, a única chance de crescermos de alguma forma, como não tínhamos nome conhecido, não era uma família conhecida, uma família proletária, a única chance de nós nos destacarmos de alguma forma era por meio do estudo. A gente sabia, cada um de nós, sabia que o estudo é aquilo que nos tiraria daquela situação econômica. E aí, felizmente, várias pessoas da minha família então mostraram isso, né? Tenho alguns exemplos importantes, tive em especial um tio que muito me inspirou, muito pobre, limpava os banheiros do cartório, é o trabalho dele, e enquanto isso fazia o curso de Direito, né? E se tornou promotor de justiça, né? E se tornou um dos professores mais respeitados da minha região. E aquilo serviu de exemplo para mim, né? Então eu, pobre, trabalhava de dia, estudava de noite, me formei em Direito, me tornei professor, me tornei coordenador da faculdade em que eu me formei, né, durante 10 anos. Então, a família não é tradicional, não. É uma família proletária. Você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã? Sim. Também da área jurídica ou não? Também da área jurídica. Mais nova do que eu, mas se formou depois de mim. Então você foi o exemplo. O exemplo para ela, talvez. Você sabe que na minha casa nós não temos uma origem muito distinta. Muito, talvez, igual. Eu sou o mais velho de 4 irmãos. E os 4 advogados. Então se inspiraram em você, então. Não, eu acho que tudo que você resumiu aí é o que faz a gente seguir em frente, né? Não tem outro caminho a não ser esse, né? E, professor Flávio, você me disse que trabalhava durante o dia, estudava à noite. Como foi esse período? Então, na verdade, a minha formação, eu sou técnico eletroeletrônico. Então, se eventualmente as luzes do estúdio queimarem, eu te ajudo, né? Exatamente. Eu sou técnico eletroeletrônico, então eu trabalhava nessa área, né? Eu fiz um curso técnico, o ensino médio, e um curso numa universidade, né, chamada Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Então, a minha formação de ensino médio era uma formação técnica, né? Eu fiz o ensino médio e o curso técnico eletroeletrônico. E trabalhava na área. Trabalhei numa empresa que nem existe mais em São Paulo, chamada Telesp, era a Telefônica de São Paulo, né? Imagino que aqui no Mato Grosso do Sul deveria vir também o Telemes, alguma coisa parecida. Telemes, então. Em São Paulo era Telesp, né? A Telefônica de São Paulo. Trabalhei lá por um tempo, né? E depois, felizmente, a faculdade em que eu era aluno viu em mim algumas qualidades, talvez, e me contratou como monitor para ajudar outros alunos, para ajudar outros estudantes. E eu comecei, então, ainda na faculdade, tive bolsa integral, para poder, então, ajudar os outros alunos nos estudos e, eventualmente, começar a lecionar para os meus colegas, e deu tudo certo. Esse período como técnico, foram quantos anos?
bem, acho que em torno de 4 anos, o período da faculdade. Eu me formei no ensino médio como técnico eletroeletrônico, trabalhei 3, 4 anos durante a faculdade. Eu vou te dizer que eu sou advogado na área trabalhista. Sim. E eu tenho muitas ações, inclusive de ex-técnicos da Telemos, que depois virou outra empresa privatizada, e assim sucessivamente. Sim. E uma das coisas que me deixou extremamente tocado quando eu vi a situação daqueles trabalhadores é como se trabalha muito, em muitas horas extras, porque isso deve ter sido em que ano? Foi em 99. 99? Então a tecnologia era muito diferente do que é hoje. Sim. Tudo não havia internet, para você ter uma ideia. Não havia internet, a internet era uma novidade. Imagine o mundo como mudou nesses últimos 20 anos. Quando eu trabalhava na Telesp, ou nessa empresa, né? A internet, eu acreditava que a internet nunca ia acontecer, que era um sonho. Olha só, que profeta bom sou eu. E na verdade era isso que eu ia questionar. Lá como aqui se prestavam muitas horas extras, demandava muito, como é que funcionava? Como eu era um funcionário jovem, no meu caso não, eu estava no começo da empresa, mas aqueles mais experientes, que eram mais demandados, seguramente, eles não tinham hora para voltar, isso é verdade. Não, eles saíram com a missão de resolver um determinado problema, né? E só voltavam quando o problema acabava. Saía aqueles boletins de atendimento que era obrigatório resolver. É isso aí. Não voltaria antes de resolver o problema e podia voltar à noite e saindo de manhã. Acontecia. Isso provavelmente lhe exigiu em algumas circunstâncias trabalhos em finais de semana e assim sucessivamente. Acontecia. Mais com os meus colegas mais experientes do que eu, mas também acontecia. E como é que você concilia um trabalho que é um trabalho que exige bastante tempo e se destacar numa universidade, num curso noturno, correto? E se destacar no curso noturno. Como é que você consegue conciliar essas duas coisas? Veja, me parece que algumas palavras movem a gente, né? Eu acho que paixão é uma delas, né? Paixão. Veja, eu confesso que eu não, embora técnico eletroeletrônico, eu confesso que não era a área que me dava prazer, né? Não era aquilo que eu sonharia em fazer pro resto da minha vida. Tem uma frase do ex-presidente dono da Apple, Steve Jobs, que ele disse que um dos segredos da felicidade é você encontrar aquilo que você ama fazer e tentar trabalhar nisso, né? Porque realmente a gente gasta grande parte da nossa vida trabalhando, e se a gente trabalha naquilo que a gente não gosta, a gente corre o risco muito grande de ter uma vida infeliz, né? E eu não queria trabalhar naquilo. Aquilo era uma necessidade para eu poder estudar, para eu poder ajudar a minha família, etc. Né? O direito, sim, era algo que eu queria fazer. Né? Era algo que eu queria fazer. Talvez no primeiro momento eu queria prestar concurso público, porque, veja, eu queria ter uma vida melhor, né? Então, o meu sonho inicial era prestar um concurso público. Mas ali, eu acho que, respondendo a sua pergunta novamente, a palavra é a palavra paixão, né? Então, apesar do cansaço, apesar de tudo, com muita paixão, com muita dedicação, tentei fazer o meu melhor durante a faculdade. Aquela época não tinha internet, como eu te falei, né? Então as informações eram obtidas por meio de livros, né? Então, e aí eu sabia muito disso, eu sabia que eu precisava ter os melhores livros de cada disciplina, porque diferentemente de hoje, em que você consegue assistir pelo seu computador as melhores aulas, né? Não, ali eram os livros, a gente aprendia por meio dos livros. E como eu não tinha dinheiro suficiente, eu me lembro bem disso, eu fazia brigadeiros, né? Trabalhava, era técnico eletrônico, mas o dinheiro não conseguia pagar a faculdade, ajudar a minha família. Então eu tive uma ideia, duas na verdade. Primeiro, vender brigadeiros para os meus colegas de classe, e eles me ajudavam muito, compravam os brigadeiros apesar de serem ruins, né? E também eu era datilógrafo, né? Uma profissão que hoje em dia está bem fora de moda, né? Então eu sou datilógrafo. Para quem não sabe o que é datilografia, é que antes do advento do computador nós tínhamos as máquinas de escrever, manual, pá, 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 pá. Exatamente. E eu era datilógrafo, até hoje, escrevo com uma rapidez muito boa. Eu posso ser o seu secretário, se você quiser. Então, e aí o que eu fazia? Eu fazia os trabalhos escolares, eu vendia esse serviço de fazer trabalhos escolares. Não é um trabalho muito lícito, mas eu fazia isso. Eu vendia, eu me lembro bem, 50 centavos por página, né? E assim eu fiz uma biblioteca incrível, na faculdade.
comprei livros com isso. Deixa eu te perguntar, fazia recurso das provas, de quem ia mal nas provas? Não fazia. Não chegava a fazer isso, não. Tá, porque você sabe que duas identidades que eu vi agora. Eu, na minha faculdade, eu fazia salgadinho, coxinha, risole, esfirras. Não para vender na universidade, porque minha mãe tinha uma lanchonete. E aí ela comprava esse salgadinho de terceiro. E aí chegou um momento que estava muito apertado, eu falei, não mãe, então eu faço a demanda do salgadinho, e aí a gente vai ter um lucro extra, e aí a gente vai conseguir agregar. E o que eu fiz muito da faculdade também foi fazer recurso de prova e aula particular para os colegas, de disciplinas que são muito difíceis. Né? Não, a gente vai se virando, né? E é isso mesmo, e tem que lutar mesmo, né? Pelos nossos sonhos. Isso é uma mensagem para você que está nos ouvindo. O que o professor Flávio Martins falou agora, Weber falou em 1900 e alguma coisa, de que a formação de um profissional, cientista de um modo geral, ela exige, o primeiro pressuposto é a paixão. Porque a paixão é o ingrediente que faz com que as coisas aconteçam. E sabe, professor Flávio, eu tenho percebido das pessoas que sentam nessa cadeira para prestar uma entrevista, a gente tem entrevistado as mais variadas personalidades dentro do mundo jurídico. E um ponto é em comum de todas elas, que são pessoas bem-sucedidas nas suas respectivas áreas. Um ponto é a paixão, é o amor por aquilo que se faz. Sim, não é verdade? Sim. Bom, você então se forma na faculdade? Chama Centro Universitário Salesiano, Unisal, em São Paulo, no ano de 1999. Que é o ano que eu formei. Nós somos contemporâneos, então. Olha, terminando a entrevista a gente vai descobrir que é parente. Mas olha só, não, é curioso mesmo, né? O Flávio, e aí você, no Salesiano, era na mesma cidade que você morava? Uma cidade vizinha, cidade de Lorena. Lorena. E aí você vai se tornar, vai fazer... No ano seguinte, em 2000, eu começo a lecionar. Então, na verdade, eu comecei a lecionar já para cursos para os meus próprios colegas durante a faculdade, né? E em 2000, de fato, eu começo a dar aulas na faculdade. A faculdade me contrata como professor. Né? Professor para aquelas aulas de DP ou já professor direto? Não, professor mesmo, professor direto. A primeira turma foi um desafio. A primeira turma foi uma turma de 10º semestre. Foi um desafio bem complicado. Mas eu me lembro até hoje, eu digo para os alunos, que foi a aula que até hoje eu mais preparei em toda a minha vida. Né? Foi a primeira aula daquela turma do 10º semestre. Imberbe, recém-formado, você vai pegar uma turma de 5º ano, pessoas que foram seus colegas até o ano passado. Exatamente, né? Imagina a desconfiança deles, né? E justificável, né? Eles teriam aula com um recém-formado, mas graças a Deus, e devo muito isso a Deus, devo muito àquela turma, fui o paraninfo da turma. Olha, que desempenho, hein? E na verdade você pegou qual disciplina para essa turma? Processo penal. Processo penal foi a primeira disciplina que eu lecionei. Na verdade eu tenho duas, vamos lá, eu tenho uma paixão e um namoro. A minha paixão é o direito constitucional, não é? Mas eu namoro o processo penal, por vezes eu leciono o processo penal. Bem, não tenho tempo para mais me aprofundar no processo penal, pesquisar o processo penal, mas realmente isso eu não faço, infelizmente. Tenho feito isso no direito constitucional. Então eu sou casado com o constitucional e tenho um relacionamento instável com o processo penal. Com o processo penal. E aí dessa turma você já se tornou professor na universidade, mas logo a seguir veio um desafio nessa mesma universidade. Exatamente. Alguns anos depois, eu me tornei coordenador do curso. Né? Esse momento, eu quero... Como que você sai de uma universidade, no ano seguinte você vira professor e alguns anos você vira o coordenador do curso. Essa trajetória de se tornar coordenador tem um desafio nesse processo, não tem? Seguramente. E um dos desafios, além da paixão, me parece que também é a confiança, né? Você confiar no seu próprio trabalho, porque já dizia o Henry Ford que se você acha que pode ou que não pode, você está certo. E eu achava que podia desenvolver um bom trabalho, né? Infelizmente, com a confiança dos superiores de então, que me acreditaram a mim o cargo de coordenador, eu fui coordenador por 5 ou 6 anos da faculdade, né? E deixei a faculdade quando achei que estava com a missão cumprida, já tinha atingido meus resultados, que foram os seguintes. Basicamente, para você entender, a minha gestão foi pautada em resultados, porque eu sempre disse para os alunos e para os meus colegas professores que toda faculdade no Brasil se diz uma faculdade boa. Eu nunca fui numa faculdade
em que os donos ou professores dissessem: a nossa faculdade é muito mais ou menos, a nossa faculdade é ruinzinha, mas faz o seu melhor. Ninguém diz isso. Toda faculdade diz que é boa, né? Mas o que eu dizia para os alunos e professores é: então vamos provar que somos bons. Se nós somos bons, vamos provar isso, e provar por meio de números, né? Vamos aprovar o maior número de alunos em todos os concursos de estágio da região? Vamos aumentar a nossa empregabilidade? Vamos passar todo mundo no exame da OAB? Ou seja, indicadores objetivos. Vamos buscar os números que provam a nossa qualidade. E aí, graças a Deus, depois de 5 ou 6 anos, nós nos tornamos uma das 4 melhores, segundo números, né, das 4 melhores faculdades do estado de São Paulo. Ao lado de USP, PUC e Mackenzie, estávamos nós, com os melhores indicadores. Flávio, professor Flávio, entre o projeto e o resultado, foi tudo muito simples, correto? Sim. Não teve nenhuma dificuldade, foi só projetar e já logo atingiu o resultado. Não teve nenhuma dificuldade. Muito trabalho. E ali, graças a Deus, eu tive uma equipe, eu formei uma equipe muito boa. Eu jamais conseguiria fazer isso sozinho. Jamais. Se os alunos não acreditassem nesse projeto, porque veja, foi sacrificante, os alunos tinham aula todos os finais de semana, não é? Então, para se prepararem para o exame da OAB, aulas voltadas para concursos públicos, concursos para os alunos, né? Concursos de estagiários, há muitos concursos para estagiário em órgãos públicos, então nós preparávamos os nossos alunos para que eles tivessem oportunidade já. Então tive uma equipe muito grande de professores, os professores acreditaram nisso, os alunos acreditaram nisso, e foram 5 anos de muito trabalho. Eu sempre usava com eles uma frase, eles até cansavam de ouvir, uma frase do Raul Seixas, que diz que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade, né? Então, portanto, ali sonhamos juntos o mesmo sonho e deu certo. Na verdade, a liderança que inspira, né? Porque no momento que você chega para eles e fala: eu tenho um sonho, eu acredito que essa universidade pode se tornar referência dentro do estado de São Paulo. Sendo referência no estado de São Paulo, é referência mundial, porque São Paulo é uma capital do mundo, sim, né? Sim. E aí você inspira. E aí as pessoas compram o seu sonho e elas vêm com você. Mas o mais importante, que eu acho que fica para quem está nos assistindo: final de semana, dia santo, feriado, curso, entre o prognóstico, entre o objetivo e o resultado, é sorte que chega lá? Não, dizem que quanto mais você trabalha, mais sorte você tem, né? Então o sucesso está umbilicalmente ligado ao seu trabalho, ao seu esforço. Bom, Flávio, e aí você conclui esse período, deixa a Universidade Salesiana em primeiro lugar, entre os primeiros colocados do estado de São Paulo, sim, que é um feito prodigioso, sim, e vem um novo desafio na sua vida. Qual que é esse desafio? Bem, eu comecei paralelamente, a lecionar para concursos públicos e exame de ordem, né? Então, e aí eu comecei a lecionar em cursos preparatórios. Um dos primeiros, houve outros antes, mas ali dos primeiros cursos em que eu participei de projeção foi o maior da minha região na época, chamava Curso Êxito, que era de propriedade de um penalista, não sei se você vai lembrar do nome dele, chamado Mirabete, né? Júlio Fabrini Mirabete, né? Na universidade a gente estudava aqui em Dourados, pelo menos, né? Ou era pelo Mirabete ou pelo Tourinho, né? Pode ser, Fernando da Costa Tourinho Filho. Fernando da Costa Tourinho Filho. Exatamente. E eu fui trabalhar no curso do Mirabete, né? Chamado Curso Êxito, em São Paulo. E trabalhei ali por alguns anos, talvez por uns 5 anos, e me tornei coordenador do curso. Né? Coordenador do curso Êxito também, preparatório para concursos públicos e exame da OAB. E aí, em São Paulo, chamou a atenção de um curso preparatório de São Paulo que me chamou para lecionar. Na época era um curso do professor Luiz Flávio Gomes, né? E eu trabalhei por 7 anos no curso do Luiz Flávio Gomes. E depois de 7 anos, um outro curso me chamou, o Damásio, onde estou até hoje, né? E leciono no Damásio. Essa é a minha vida. Uma trajetória sempre chegando, mostrando serviço, ocupando espaço e sendo levado à coordenação. Graças a Deus, fruto do trabalho, né? Quando as pessoas crescem, que não por força, não por resultado do seu trabalho, do seu esforço, mas por acordos pessoais, esses acordos eles são muito frágeis, né? Então, normalmente, tem uma frase, né, que dizem que tatu não sobe em árvore, né? Se o tatu está em cima da árvore é que alguém colocou, né? O problema é que o tatu ele não está muito acostumado a ficar em cima da árvore, o tatu cai, né? Então, portanto, eu diria que é isso, quer dizer, graças a Deus, fruto do esforço, quando é fruto do trabalho, quando é merecido, a gente tem um sucesso. O
tatu subido no toco. A gente usa aqui no Mato Grosso do Sul. Ah, é? Tatu em cima do toco. Se o tatu tá no toco, alguém pôs o tatu lá. O tatu não sobe no toco. Perfeito. Né? Professor Flávio, então você tem essa trajetória, você vai para o curso do Mirabete, lá você se torna coordenador, Exato. Vai para o curso do professor Luiz Flávio Gomes, lá o senhor permanece por 7 anos, e agora vem para o Damásio Educacional. Exato. E aonde está já há quantos anos? 6 anos. 6 anos. Essa sua trajetória como professor, eu imagino como a questão da advocacia. Você, eu acho que não tem advogado. No início realmente eu advogava na área criminal e lecionava. Mas veja, lecionar para mim é uma paixão tão grande, que de fato hoje, por exemplo, é uma decisão que eu já tomei há alguns anos. Quando eu me hospedo em algum hotel e perguntam qual é a minha profissão, eu tenho 2 opções: ou colocar advogado ou colocar professor. Eu coloco professor. Na verdade, isso é emblemático para mim, porque é a decisão que eu tomei. Então eu sou professor. Eu também sou advogado, tenho orgulho de ser advogado, fazer parte dos quadros da OAB, mas na realidade eu sou professor. E hoje me dedico exclusivamente à docência, à pesquisa, a escrever livros. Esse é o meu trabalho hoje. E espero permanecer muitos anos fazendo isso. Ah, sim, porque ser professor, eu acho que estão discutindo sobre aposentadoria e tal. Claro, a aposentadoria é uma forma de você descansar um pouco, mas você morre professor, né? Até porque você morre aprendendo, não que você morre ensinando. Mas ser professor é um ato de você aprender. Eu tenho, na minha profissão aqui, eu sou procurador de autoridades públicas do Estado do Mato Grosso do Sul, tenho um escritório de advocacia e atuo como professor também. Numa trajetória, eu parei de falar que é parecido para não... para não nos abraçarmos e chorarmos na entrevista. Mas eu comecei também com um cursinho preparatório aqui em Dourados. E depois eu entrei na Universidade Federal como substituto e até que, enfim, eu passei no concurso para a Universidade Estadual, onde eu estou há 12 anos. Mas por ter um outro cargo público, como procurador, o meu contrato como professor ele é bem... não pode acumular horas e tal, mas a gente vai por quê? Porque a gente gosta. Porque é um momento prazeroso, é um momento que você revigora, você renasce o seu ímpeto como ser humano. Sem dúvida. É a troca de experiência, sabe? A troca de conhecimento é incrível. Por exemplo, em cada um desses lugares, conhecer os alunos dali, trocar experiências, sabe? Abraçar e ser abraçado ao final do evento, isso não tem preço. Hoje você dá aula só em cursos preparatórios ou também na graduação do Damásio Educacional? Até recentemente eu lecionava também na graduação do Damásio, até bem recentemente. Aliás, eu esqueci de dizer, também fui lá no Damásio, também fui diretor. Fui diretor do Damásio, fui diretor da faculdade Damásio, né? Mas aí eu decidi, sabe, que o que eu quero mesmo fazer é ser professor, né? E aí eu pedi demissão de todos os meus cargos diretivos, então eu não dirijo mais nada, aliás, não dirijo nem minha casa, é responsabilidade da minha mulher isso, né? Isso é normal. Isso é normal, isso não é só comigo. Portanto, eu não sou mais professor da graduação, não sou mais professor da faculdade da Damásio, sou apenas professor do curso preparatório, né, para concursos e OAB, e a outra atividade que demanda de mim hoje 50% do meu esforço é viajar ao Brasil ministrando palestras de direito constitucional, e em especial acerca do meu novo livro. O senhor deixou a graduação tem quanto tempo? Faz um ano. Um ano. Então minha pergunta vai ser bem cabível. Há uma diferença substancial entre o aluno da graduação e o aluno preparatório para concurso. Estou certo? Sem dúvida, muito bem. Vendo a graduação, da qual você sempre deu aula, se afastou há um ano, você percebeu uma mudança na graduação, do perfil dos alunos, do perfil do relacionamento aluno-professor? O que você pode me dizer entre o começo? Eu, particularmente, tenho minha opinião sobre isso. Bom, vamos ver se nós compartilhamos a opinião. Eu tenho 2 impressões. Então, a primeira impressão é que, por conta da tecnologia de informação, tem vários fatores, mas por conta da tecnologia de informação, essa tecnologia de informações rápidas, de mensagens curtas, em que o noticiário agora, hoje em dia, praticamente os jovens não leem jornal, por exemplo, né? Os jovens, eles leem manchetes nas redes sociais. Então, por conta disso, e por conta de uma conhecida educação deficitária básica, então eu percebo, ao longo desses 20 anos como professor, um declínio
da qualidade da escrita. Esse é um problema sério. Então, você perguntou o que eu vi de diferente, eu vi isso. Os alunos têm uma grande dificuldade hoje de compreender, em geral, né? Em média geral. Os alunos têm uma dificuldade de entender, têm uma dificuldade grande de se expressar, né? Então, isso é um problema. E para o direito, eu sempre digo para eles que o engenheiro, ele precisa conhecer matemática, ele tem a sua física, os seus deveres. No direito, a nossa ferramenta é a palavra, né? Então nós trabalhamos por meio da palavra, da persuasão. Então esse é um problema. Então o declínio da qualidade do ensino eu percebo nas faculdades. E uma das consequências disso é uma reprovação recorde no exame do OAB, por exemplo, né? Então, de todos os alunos que prestaram o exame do OAB na primeira fase, tivemos uma reprovação de 87%. Então esse resultado é muito característico. Você me perguntou uma mudança na relação professor e aluno, eu diria que, em parte, sinto uma mudança assim, né? A respeitabilidade. Sim, eu acho que o aluno hoje, ele passa a se ver muito como um consumidor, né? E o professor como sendo o produto daquilo que ele está comprando. Então, se o professor desagrada de alguma maneira, o aluno ele já age de forma um tanto hostil, desrespeitosa. Bem, eu me lembro bem que no começo, quando eu era aluno, quando a minha turma era aluna, e já não faz tanto tempo assim, a gente pelo menos respeitava o professor, né? Havia um certo respeito, né? Hoje em dia se vê menos respeito. Quer ver, isso não é só na aula de direito, não, isso é no Brasil. Veja, diante de uma crise, o Brasil tem uma das piores educações do mundo, infelizmente, podemos dizer isso, segundo os indicadores internacionais, a educação de base no Brasil. Importante. Não, e isso é a despeito do esforço desmedido dos professores. Exatamente. Que se dedicam de forma hercúlea para vencer todos os obstáculos. Mas o fato é que esses índices são certos. Exatamente. E qual que é a solução que grande parte da sociedade brasileira sugere? Não é? Fazer um projeto de lei, não sei se aqui no Mato Grosso do Sul já apareceu, lá em São Paulo muitos, chamado Escola Sem Partido. Obrigar o professor a não falar algumas ideias políticas que ele traga consigo, ou seja, então, deixa eu entender, estão colocando a culpa no professor. O ensino brasileiro é caótico, e querem realmente colocar a culpa no professor, é desviar o foco, é absolutamente cruel, né? Você em quaisquer países do mundo, os professores são absolutamente respeitados. Reza a lenda que na China, que no Japão, o imperador japonês ele só se curva para professores, porque ele reconhece a importância dos professores. E no Brasil, os professores são absolutamente desrespeitados, a ponto de, quando eu disse para minha mãe que o meu sonho, lá no passado, meu sonho era ser professor, ela lamentou, falou, meu filho, jura? Você quer ser professor? Vai fazer um concurso, meu filho, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa? Ela tinha medo que eu sofresse, que eu ficasse na pobreza, etc. E veja a visão que se tem hoje no Brasil do professor. É uma pena o que nós fazemos com os professores no Brasil. Não, e você veja que eu digo isso porque me constrange um pouco isso também. Eu percebo nitidamente uma mudança, eu dou aula 14, 15 anos mais ou menos, me constrange uma mudança, colocar concurso é igual você, desde que me formou. Uma mudança significativa no perfil do aluno. E talvez até você me dê a melhor definição. O aluno se vendo como um consumidor e o professor retirado do papel de sujeito protagonista do processo educacional para ser sublevado à condição de produto. Isso. Né? Eu percebo que já por si só no plano jurídico já é um absurdo tirar o professor da condição de sujeito e colocar ele como objeto. Nenhum ser humano merece isso. E muito menos o professor, né? E um outro ponto que você frisou que eu acho interessante é essa questão da dificuldade com a dialética. Hoje, se você fala alguma coisa que tira o aluno do lugar de conforto, que tira ele do lugar comum que ele está acostumado, ele não consegue exercer o contraditório de forma rígida, normal, e aí a gente vê a nossa sociedade caminhando por uma disputa entre coxinhas e mortadelas. E o discurso do ódio, do arrivismo, o discurso de que filha da mãe é rapadura, e assim, quer dizer, é uma diminuição. E tudo isso, Flávio, eu estou levantando isso aí, porque tudo isso vai desaguar num processo que me preocupa bastante, que é a deterioração dos paradigmas constitucionais.
que é o que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. E essa é a disciplina que você... Como que você vê o tratamento que a Constituição tem recebido nesses últimos anos, em todas as suas facetas, social, política? Vamos lá. Então, esse é um dos temas que eu falo bastante na minha palestra. Eu concluo a minha palestra conclamando os alunos e professores a agir. Né? É assim que eu termino as minhas palestras que eu tenho dado pelo Brasil afora. Então, ponto número 1. Uma série de características da Constituição faz com que as pessoas em geral, elas passem a não mais acreditar na força transformadora que a Constituição tem. Uma série de fatores. Ponto número 1. A Constituição brasileira, ela fez uma série de promessas, em 88, ela fez uma série de promessas que estão longe, muito longe de serem realizadas. Né? A gente pode chamar a Constituição de programática. Ela fez uma série de programas que seriam cumpridos nas décadas seguintes e muitos programas não foram cumpridos. Né? Ela fez muitas promessas, sobretudo na área social, promessas de direitos sociais como transporte, moradia, educação, lazer, segurança, e todas essas palavras que eu falei agora, há sérios problemas no Brasil. Então as pessoas dizem, puxa, se a Constituição não é cumprida, ninguém cumpre a Constituição? Você é meu contemporâneo, eu creio. Um grupo de música de muito sucesso nos anos 80 cantava: ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Né? Lembra da Legião Urbana? Pois bem. Então o fato é que, em parte tem isso. A Constituição com suas metas que não são cumpridas. E aí eu acho que o problema maior hoje no Brasil é o seguinte: as grandes autoridades desrespeitam a Constituição, e o pior nos tempos atuais, né? Até quem deveria ser o guardião da Constituição, por razões várias, acaba desrespeitando a Constituição. Aí realmente fica difícil você exigir do cidadão de bem, né, do trabalhador, fica difícil você exigir ética, honestidade, quando ele olha para cima e vê as principais autoridades fazendo dos seus respectivos cargos públicos instrumentos para enriquecer ou para se perpetuar no poder. Muitos não são para enriquecer, embora muitos sim, mas muitos são para permanecer no poder e aproveitar todas as benesses que o poder traz. Então é lamentável. Em resumo, em parte, a Constituição faz promessas não cumpridas. Em parte, muitas e muitas autoridades brasileiras rasgam a Constituição. E quem deveria defendê-la é um dos primeiros a rasgar. A rigor, a Constituição é o vetor normativo de conduta do Estado. Então, a gente está dizendo, se me corrija se eu estiver errado, mas a constatação de que o abuso de uns está levando à correção do vetor normativo, noutra interpretação. Porque não se cumpriu a Constituição até hoje e querem relegar essa Constituição. O que você me diz dessa perspectiva? Bem, eu digo o seguinte, muitos sugerem ter uma nova Constituição, colocando a culpa na Constituição. Veja, isso me parece tão surreal. Veja, o Brasil passa hoje por uma crise terrível, uma crise econômica, uma crise política e uma crise moral. Não é? Você relatou aí esse resumo à sociedade brasileira, os jovens, por exemplo, brasileiros, se digladiando entre coxinhas e mortadelas, etc., num discurso raso, não é? E se esquecendo do que o imperador romano dizia, que a melhor maneira de governar é dividindo a população. Então, ou seja, enquanto a população brasileira permanece dividida, os governantes de sempre continuarão a governar, né? Mas então dizia que nessa atual conjuntura, qual que é a sua pergunta mesmo que eu me fugi? O abuso, o descumprimento da Constituição tem gerado a perspectiva de gerar nova. Isso. Então, dessa situação de crise econômica, política e moral terrível, né? Muitos sugerem colocam a culpa na Constituição. Se a culpa fosse dela, a Constituição, isso é absolutamente inacreditável. Eu brinco com os alunos dizendo que me lembra muito a situação do marido que chega mais cedo em casa sem avisar a esposa, né? Querendo fazer uma surpresa romântica, né? E ele tem uma outra surpresa, ele vê a esposa com um amante no sofá, os dois abraçados no sofá, e o marido toma uma decisão, vende o sofá, né? Então veja, colocar hoje no Brasil a culpa na Constituição é vender o sofá, é colocar a culpa em quem evidentemente não tem a culpa de nada. A culpa não é da Constituição, mas quem a descumprir, quem está nos cargos previstos na Constituição.
Flávio, professor Flávio, você sabe que eu tenho uma ligação muito estrita com o direito do trabalho, onde eu leciono, onde eu advogo, e essa reforma trabalhista, para mim, foi um absurdo, porque o direito do trabalho está para os direitos sociais como, embora não exista uma hierarquia entre princípios e direitos constitucionais, mas no plano horizontal e do seu alcance, eu não tenho dúvidas que o direito do trabalho, ele é, ou talvez do ponto de vista instrumental, ele é o direito de acesso, porque através do trabalho é que se tem acesso à educação, moradia, lazer, segurança e uma série de coisas. Então, o que eu vi nessa reforma trabalhista? Solapando dentre os direitos sociais aquele que de mais importante existe, que é o direito ao trabalho. Porque uma reforma trabalhista tal como aprovada, se levada a efeito, o que eu creio que não acontecerá, dadas as suas inúmeras inconstitucionalidades, dada a sua violação dos princípios intrínsecos e essenciais do direito e do processo do trabalho, eu creio que não será, porque nós temos a magistratura, uma instituição que cuida disso e vai proteger essa ciência. Mas o projeto era esse, de relevar a pó esse direito social, que é talvez o mais importante de todos, porque é através dele a porta de entrada para outros direitos sociais. Como que você viu esse processo da reforma trabalhista? Não, veja, é lamentável, evidentemente que é uma ruptura de uma queda, uma dissolução de uma série de direitos, sob o argumento de que numa economia moderna, empregado e empregador estão em igualdade de condições de negociação, que é uma grande besteira, um grande absurdo, né? Veja, o que eu percebo é o seguinte: nessas mudanças políticas que o Brasil passou, só houve um determinado grupo que se manteve bem, que é um grupo daqueles realmente detentores, muito detentores do capital. Os grandes possuidores do capital, eles se deram bem no governo X ou no governo Y, de maneiras diferentes. Vou dar dois exemplos, né? O exemplo com educação. No governo anterior, o governo ele criou uma série de políticas públicas educacionais em que o governo paga o ensino universitário, por exemplo, do aluno na instituição privada, né? Então, por exemplo, instrumentos como FIES e ProUni, né? Então, o governo federal criou e agigantou esses instrumentos que ajudaram muita gente a estudar, mas quem foram os maiores beneficiados de FIES e ProUni no Brasil? Foram os grandes conglomerados educacionais, sobretudo os estrangeiros, né, que vieram para o Brasil sabendo que teriam financiamento público, né, tinham suas vagas ociosas, as faculdades do Brasil estavam vazias, as faculdades privadas estavam vazias, e agora, com o dinheiro público, as salas foram completas, né? E aí o governo público pagando aquela educação. E, infelizmente, na maioria das vezes, de uma qualidade relativa, de uma qualidade duvidosa. Então veja que no governo anterior... Livrinhos, modelo para seguir essa sala de aula. Exatamente, esse é o cenário. Então o que eu estou te dizendo é o seguinte: no governo anterior foi muito beneficiado o grande capital, o detentor do grande capital, essas grandes empresas cresceram muito, tanto que no Brasil nós temos hoje o maior grupo educacional do mundo, é do Brasil. E exatamente age dessa forma, age de acordo com esse modelo. Agora, num governo novo que acha que esse viés é um viés equivocado, então ele vai no direito trabalhista, né? Ele tenta ajudar o detentor do capital, ele tenta ajudar o empregador, os grandes empregadores, dessa maneira, tirando os direitos do trabalhador, né? Então, por exemplo, essa ideia de pejotização. Então, se eu tenho uma escola, eu não preciso contratar mais professores. Eu contrato uma pessoa jurídica que, por sua vez, contratará os professores. Ou seja, é uma precarização da relação trabalhista. Mas, no final das contas, veja, governo X ou governo Y acaba ajudando direta ou indiretamente os grandes detentores do capital. E é importante, então, que o povo tenha consciência disso. E o pior é que parece que muitas pessoas não têm consciência disso. Eu recebi, pelo computador, uma mensagem que eu fiquei chocado. Era de um movimento, e esse movimento é formado sobretudo por jovens, Movimento Brasil Livre, né? MBL, dizendo assim, eles costumam se comunicar por memes, né, que são aquelas imagens na internet, eles não escrevem muito bem, então eles fazem umas imagens, né? E aí a imagem era assim, exato, a imagem era assim, Estados Unidos, você compra um Toyota em um ano,
Você paga tanto de imposto e não tem CLT. Brasil, você demora 15 anos para comprar um Toyota, e tem CLT. Solução, vamos acabar com a CLT. Porque o problema do Brasil veja, a conclusão que se chega, é uma conclusão míope, é uma conclusão absolutamente distorcida. E eu vejo jovens defendendo isso. É uma pena. Professor Flávio, sabe quanto que custa o salário mínimo hora no Brasil? Não. R$ 4,26. Quando você projeta sobre ele férias, 13º e FGTS, que são as 3 parcelas essenciais, os outros tudo são salário de condição. Quando você projeta sobre o salário mínimo hora essas 3 parcelas, sabe para quanto que ele vai? R$ 5,49 por hora trabalhada. Nos Estados Unidos tem um salário mínimo federal de $7,25 a hora trabalhada. Mas ninguém aplica. Cada estado tem o seu salário mínimo estadual, que é a regra do federalismo norte-americano. Então a média varia entre 11 a 15 dólares. Na Califórnia, por exemplo, são 15 dólares. Significa que uma hora do trabalhador da Califórnia, ele ganha R$ 55 na cotação natural de hoje. E uma hora do trabalhador brasileiro, R$ 5,49. Então, meu amigo, se aumentarem 10 vezes o salário mínimo hora do Brasil, vamos acabar com a CLT. Porque as pessoas não entendem que a condição de vida e a condição de trabalho que eles têm aqui no Brasil é de outra realidade. Na verdade, isso é mais profundo. Nós estamos passando por um movimento. Eu entendo, eu respeito a desilusão das pessoas com o modelo social e humanista. E a gente tem que respeitar isso, porque quem deveria ter feito uma meia-culpa e pedido perdão até agora não fez. Mas, meus queridos, o Brasil é pródigo. Isso não deu certo, joga tudo na lata do lixo e vamos tentar outro. Não! Como é que você vai aplicar um modelo neoliberal, que é muito pior do que o liberalismo? Porque o liberalismo ainda tinha o respeito pela livre iniciativa, mas o neoliberalismo toma conta do Estado para que o empresário passe a sobreviver a partir de privatização, de concessões públicas e tudo mais. Como é que você vai abandonar esse modelo e partir para o neoliberalismo num país em que o abismo social é tão grande? Será que não dá para entender que quando Adam Smith pensou na questão de todos terem a liberdade, a plena liberdade, é porque ele vivia num país onde as condições de diferença de partida de cada um eram muito diferentes? Então as pessoas elas ignoram o fato de que há uma diferença social muito grande no Brasil. Se você tratar todos de forma igual, você está condenando aqueles que estão na pobreza a jamais saírem dela. Eu começo a minha tese de doutorado com uma frase do Victor Hugo, o francês Victor Hugo, dizendo assim que quando as pessoas vivem numa total escuridão por conta da falta de educação, o ato que elas praticam não é culpa delas, mas de quem provocou a escuridão. Então, ou seja, realmente nós temos no Brasil um déficit tão grande de direitos sociais, um déficit tão grande, uma educação terrível, uma saúde, as pessoas morrendo na fila, segurança. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, professor, e tenho visto insegurança no Brasil inteiro, assaltos em todo o Brasil, nas capitais, no interior de todo o Brasil, uma insegurança enorme. Ou seja, os direitos sociais todos no Brasil são absolutamente precários, E aí, de fato, diante dessa precarização, é necessário um Estado social, um Estado que ajude, um Estado que não seja um Estado apenas que cruze os seus braços para a iniciativa privada, mas que um Estado que interaja. Eu não costumo falar muito para não causar polêmica, mas já que você tocou nesse assunto, na minha opinião, o que é imperdoável do governo anterior, que tem uma série de virtudes, fez uma série de coisas, ajudou muita gente, mas o que é imperdoável é o que ele fez com a visão que se tem hoje no Brasil do Estado Social. Ou seja, porque veja, eles adotaram algumas políticas públicas para ajudar os mais pobres. Instrumentos como o Bolsa Família, o ProUni, o FIES são alguns instrumentos. Ok. Todavia, ao lado disso, criaram um mecanismo para se perpetuar no poder da maneira mais sórdida possível, ou seja, o que se criticava antes, eles fizeram de uma maneira aperfeiçoada. Então, as pessoas ligam uma coisa a outra. Ligam o Estado social à corrupção, a tudo isso. Isso, professor, é imperdoável. Nós recuamos, nós perdemos 20 anos na nossa história, infelizmente, até as pessoas entenderem que, na verdade, que uma coisa é diferente da outra. Isso eu lamento demais o retrocesso que nós tivemos com o Congresso. Eu não posso mostrar que eu estou arrepiado com a sua fala, porque ela é emocionante. E ela é algo que precisa ser reverberado. E o senhor está levando isso para o Brasil todo, obrigado.
porque nós precisamos fazer isso. Porque você que está aí brigando com o Mortadela e o Coxinha que você não anda junto, vocês que estão divididos, são vocês que estão perdendo os direitos sociais. Porque, professor, já usando essa figura de linguagem, o Coxinha brigando com o Mortadela, não é? Eles se esquecem que os dois são comida de bar, não é? Os dois são comida de bar. Os dois são a mesma coisa, só estão em prateleiras diferentes, não é? E na verdade, o grande dono do bar, ou dono da rede de bares, não é? Esse continua fazendo, enquanto a Coxinha e a Mortadela brigam, o dono do bar faz o que quer. Eu tenho o canal do Saperialdi e coloco alguns vídeos, e às vezes os Mortadelas me criticam, os Coxinhas me criticam, porque eu tento falar o quê? Aí você tem ao lado, eu sou jurista e estou do lado da Constituição. E a gente tem que fazer um levante constitucionalista, porque a defesa da Constituição talvez seja a grande saída, se não a única saída que nós temos no momento que nós estamos vivendo hoje. Sem dúvida. Nossa arma é a nossa Constituição. Pela Constituição a gente consegue realmente mudar esse país, mas precisa, professor, de uma participação mais efetiva. Eu tenho ido nas faculdades de Direito e tenho dito o seguinte: é difícil exigir uma participação de uma pessoa iletrada, que não sabe ler, que não sabe escrever, ou que sabe ler e escrever, mas escreve muito mal, que nunca leu um livro na vida. Então é difícil exigir de grande parte da população brasileira que ela se mova por valores democráticos. Coitada, não tem condições intelectuais para isso. Mas, professor, eu tenho visitado faculdades de Direito. Então, na faculdade de Direito é onde está ali um grupo que conhece a Constituição. Então, eu tenho conclamado esse grupo a agir. Porque há, professor, um grande erro no Brasil de achar que democracia é algo que acontece a cada 4 anos. Eu estava relendo, para escrever meu livro, eu estava relendo os clássicos, né? Para poder colocar de maneira bem clara para mim. Estava lendo O Contrato Social do francês Jean-Jacques Rousseau. E aí, quando eu li um trecho, eu me arrepiei, porque eu falei, isso aqui é o Brasil. Ele estava criticando a Inglaterra, dizendo assim: pobres ingleses, que acham que a democracia acontece a cada 4 anos. Um país que acha, um povo que acha que democracia só acontece no dia da eleição, merece perder a democracia que tem. Ou seja, o povo brasileiro, na maioria das vezes, fica calado entre uma eleição e outra, achando que a saída, a solução para o Brasil vai ser no dia da eleição. E não vai ser. Não vai ser, né? Então veja, se o povo permanece calado nesses 4 anos, e existem, professor, ferramentas para você contestar, né? Então, por exemplo, atos irregulares de uma prefeitura, de um governo, da União, seja lá o que for, existem instrumentos que qualquer cidadão pode ajuizar, como ação popular, por exemplo, né? Tão pouco usada no Brasil. Professor, que conversa, que papo, que bate-papo erudito, interessante e esclarecedor, né? A gente poderia falar de tantas coisas só nesse viés, né? E acredite, o exercício democrático dia a dia é o que vai tirar nosso país desse processo. Eu acho engraçado as pessoas falam assim: nossa, 60 dias de campanha eleitoral, nós temos que ficar 4 anos discutindo política e para fazer uma boa escolha, porque nesses 60 dias não está dando certo, né? Está provando que não está dando certo. Mas o senhor tem falado muito do livro, o senhor tem vários livros. Vamos falar desse último livro que o senhor lançou? Esse é o meu livro especial. Na verdade, eu tenho outros, respeito cada um dos livros que eu escrevi, né? Mas tem um livro especial que é o meu curso de Direito Constitucional, né? Basicamente, em resumo, é um livro que resume, né, a minha disciplina, né? Trata dos temas principais da minha disciplina, que é o Direito Constitucional, né? E aí eu escrevi durante todo o ano passado, todo o ano de 2016, e lancei agora em 2017, né? Foi uma obra de peso, aliás, peso literalmente, ele tem 1.554 páginas, na primeira edição, na segunda já vai aumentar um pouco, né? Segunda edição ano que vem, e eu tenho viajado o Brasil inteiro, professor, com um livro debaixo do braço, divulgando em cada faculdade, divulgando aos alunos, divulgando aos professores, e a resposta não poderia ser melhor. Com imensa alegria, é o livro de Direito Constitucional hoje mais vendido do Brasil. Né? Não, e não só isso, vende tanto que até acabou todo ontem e esgotaram. Para o senhor ter uma ideia, está esgotando e deve esgotar nos próximos meses a 3ª tiragem do livro. E o livro foi publicado esse ano, em 2017. Então a 3ª tiragem já está prestes a se esgotar. Então significa que a editora reimprimiu milhares de exemplares 3 vezes. Vamos frisar bem: curso de Direito Constitucional, professor Flávio Martins, editora Revista dos Tribunais. RT, Revista dos Tribunais.
Professor, e já caminhando para o final da nossa entrevista, eu não posso deixar de perguntar sobre esse mundo do concurso público, hoje muito afligido, muito discutido, fim da estabilidade, teto de pagamento. Como que é a vida do concurso público? Como que é ser professor nessa área de carreira para concurso público e os desafios que ela traz? Veja, no Brasil, um país de extrema instabilidade e até mesmo os direitos trabalhistas sempre em xeque, eles oscilam, né? Você vê que varia, a cada 10 anos existe uma onda exatamente tentando rechaçar, tentando diminuir direitos. Então, diante desse cenário, o concurso público ainda é uma ilha de segurança. Não tão segura quanto era no passado, mas ainda é uma ilha de segurança para aquela pessoa. Veja, quando eu me formei em Direito, vindo de uma classe pobre, eu tinha um sonho de um concurso público porque aquilo me daria estabilidade. Depois eu percebi que a estabilidade você encontra de outras formas também na iniciativa privada. Você consegue ter uma vida estável também na iniciativa privada, aprendi isso também. Mas veja, o concurso público ainda é uma saída. E professor, o Brasil precisa de bons servidores públicos, não é? Precisa de servidores públicos engajados, precisa de servidores públicos competentes. Então eu ainda recomendo aqueles que estão estudando direito ou outras áreas e querem realmente prestar um concurso público, eu recomendo, professor, tirando algumas exceções ilícitas, os concursos ainda são justos, né? Então dão igualdade de vagas. Eu já vi muita gente que foi meu aluno, que vem de classe pobre, trabalhadora, e galgou, e foi aprovado no concurso público e transformou sua vida, transformou a vida que o cerca. E quando chega num cargo público, por exemplo, como juiz, faz justiça efetivamente. Não é um mero reprodutor de lei, que reprodutor de lei isso qualquer computador faz. Então é uma pessoa justa, que aplica a lei com justiça. No passado, os romanos diziam que o direito era a arte do bom e do justo. Passados os séculos, aí nós temos o direito como que uma reprodução de um conjunto de leis, né? Temos que voltar àquilo que os romanos diziam, que o direito é uma arte de fazer justiça. E aí os concurseiros precisam nos ajudar nessa meta. E você está na maior escola auxiliando a formação, na maior escola de cursos jurídicos do Brasil. Exato. Que eu confesso que o professor Paulo Rabin me fez o convite e ligou para mim e falou: Wander, você domina cálculo trabalhista? Eu dei essa matéria há alguns anos em contabilidade. Domino. Eu falei assim, por quê? Ele falou, porque aí você virar aqui no Damásio e dá um módulo de aulas. Eu falei, opa, é só total domínio. Passei um mês dormindo 3, 4 horas por dia para poder chegar lá e acreditar que deu conta do recado. Foi uma experiência, aquilo é lindo, um ambiente educacional maravilhoso, foi uma experiência extremamente marcante. Professor, mas é assim, antes que todo mundo, antes de ir embora daqui, a gente dá uma apertada, coloca numa saia justa. Então eu vou rodar minha TVzinha aqui agora e nós vamos ver o que cai. Opa, ejaculação no ônibus. O que o senhor fala sobre esse tema que está tão em voga hoje em dia? Professor, eu escrevi, eu estou nós professores, na vida, né, estamos na rede social, né? E eu tenho as redes sociais, por exemplo, o Facebook, né? Eu tenho orgulho, já que você tocou nesse assunto, eu tenho orgulho de ser hoje um professor de Direito com o maior número de seguidores no Brasil. São 500 mil pessoas que me acompanham na internet. E por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente ontem, eu escrevi um texto sobre isso, né? Falando sobre a questão desse caso grave que aconteceu no ônibus. Eu tenho uma opinião, essa discussão não é nova, né? Sobre esses atos libidinosos que acontecem em transporte público. Há muitos anos já se discute isso. E há duas posições. Uns achando que é crime de estupro, outros achando que é uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Professor, felizmente eu tenho a mesma posição há 15 anos e a defendo o seguinte: aquela contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, cuja pena é só uma multazinha, professor, aquilo vale para pequenos gracejos. É para aquele rapaz que chama a moça de gostosa, aquele rapaz que é inoportuno. Isso é a contravenção penal. Agora, quando alguém toca uma mulher que está desprevenida num transporte público, ou nesse caso que é incrível, quer dizer, o mais grave de todos, ejacular no pescoço da moça, evidente, né? Isso não é uma contravenção penal punida com multa. A gravidade, isso é estupro. Alguém vai dizer, não, mas está inventando, não está na lei. Professor, é plenamente possível se encaixar na lei. O artigo 217A diz que é estupro de vulnerável quando a pessoa não tinha possibilidade de se defender.
A moça estava meio que dormindo no ônibus, ela não tinha a possibilidade de se defender desse ato libidinoso que estava sendo praticado contra ela. Eu vou lhe falar a verdade, transparente. Por que os juízes tentam puxar para a contravenção penal? Tem uma explicação. É que a pena mínima, professor, desse crime de estupro de vulnerável é 8 anos. A pena mínima é 8 anos. E os juízes olham para aquilo e eles falam, não é tão grave para ser 8 anos de cadeia, pena mínima, não é tão grave. E eles não podem reduzir do mínimo, Como eles não podem reduzir do mínimo, eles fazem o quê? Quer saber uma coisa? Eu vou jogar na contravenção penal, pago uma multazinha. Então, em parte, nós temos 2 culpas aí. Culpa do legislador. Devíamos, sim, ter um crime intermediário entre o estupro violento e coletivo, cuja pena também é essa, de 8 anos, e a multazinha de um gracejo feito no ônibus. Tínhamos que ter um crime intermediário, mas também é culpa dos juízes, que na falta de um crime intermediário, nas 2 interpretações, o juiz opta por aquela que deixa a mulher brasileira sendo tratada como objeto. Na minha opinião, professor, houve crime de estupro. Essa decisão do juiz, ela juridicamente ela é contestável e politicamente e socialmente ela é reprovável, né? Porque essa posição dá margem, professor, a que outras pessoas façam o mesmo e já saem com a carteira. Quanto é que eu pago a multa por o que eu acabei de fazer? Quanto é essa multa pelo que eu acabei de passar a mão na moça ali? Isso não diz respeito à mulher brasileira, professor. É lamentável. Sem dúvida. Professor, então, para nós finalizarmos, o que eu vou pedir para o senhor? Que olhando para aquela câmera e para quem está nos assistindo, pensando naquele jovem que não se decidiu ainda por fazer direito, ou que decidiu fazer direito e está no meio da faculdade, ou aquele que já é recém-formado e agora entrou no mercado de trabalho, o senhor pode dizer para ele que o senhor é um exemplo de liderança e um exemplo de sucesso na área jurídica. Deixa um recado para esse jovem para que ele possa se inspirar pelas suas palavras. Meu caro amigo, minha cara amiga, se você acredita no seu potencial, tenha certeza que você vai conseguir conquistar todos os seus sonhos. Se não todos os seus sonhos, a maioria deles. Mas a recomendação que eu te dou é que você seja inteiro, que você seja intenso, que você faça sempre o seu melhor. Tem uma frase de Fernando Pessoa que eu acredito muito, "Sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes". Então, em tudo o que você for fazer a partir de agora, tente dar o seu melhor, tente dar o seu máximo. Você vai conseguir transformar a sua vida, vai conseguir transformar a vida das pessoas que cercam você. E pelo estudo, veja, o Brasil tem muitos problemas com a educação, como a gente falou na entrevista. Mas a educação ainda transforma. A educação tem um poder transformador. Então, se você quer estudar, quer fazer direito, vá fazer direito, porque realmente vale a pena. Você é capaz de transformar a sua vida e é capaz de transformar a sociedade. E se você já está no mercado de trabalho, hoje um momento difícil para a economia brasileira, não desista. A vida não é feita só de vitórias, a vida é feita muitas vezes de quedas. E o que faz uma pessoa forte não é a força que ela tem, mas a quantidade de vezes que ela cai, se levanta e segue adiante. Muito obrigado, professor Flávio Martins, uma honra tê-lo recebido aqui no Mundo Jurídico da TV Diário MS. Obrigado.